E aí, tudo bem? Vamos lá falar mais de Cruzeiro? Muito bem, vamos começar mais um comentário. É, Sempre agradecendo a todo mundo que está participando, todo mundo que está se inscrevendo no canal, sempre agradecendo os likes e as curtidas, também o pessoal que está fazendo aí, né? é, Viralizando os vídeos. Muito obrigado a todo mundo. Ontem Cruzeiro participou aí, né? 23ª rodada do Brasileirão. Estamos em meio aí a dois jogos decisivos na Libertadores, oitavas de final. Primeiro jogo no Mineirão na última quarta-feira, um empate com o Flamengo 1-1. E agora, na próxima quarta-feira, no Maracanã, jogo depois de amanhã, né? Cruzeiro e Flamengo novamente, desta vez no Maracanã. Vamos falar sobre os jogos, a definição aqui dos jogos da rodada. Fluminense e Palmeiras. O Fluminense venceu o Palmeiras no sábado, 3-2. Esse jogo tirou a possibilidade do Cruzeiro ter chegado à quarta, ter entrado pela primeira vez no Campeonato Brasileiro no G4, no Brasileirão, né? Se o Fluminense perde essa partida para o Palmeiras, ou mesmo empata, né? O Cruzeiro conseguiria ficar na quarta posição e terminar a 23ª rodada aí na quarta posição, o que é espetacular. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Também tivemos Atlético Paranaense e Bragantino empatando em 1-1, São Paulo e Curitiba o mesmo placar. Chapecoense e Bahia, esse jogo terminou em também um empate, só que com mais gols, 3-3. O Vasco levou uma chapada do Santos, 3-0 dentro de São Januário. Vasco numa situação muito preocupante, né? Na zona de vice-lanterna no Campeonato Brasileiro. Aí tivemos também a vitória do Atlético Mineiro sobre o Grêmio, 3-0. O Grêmio também numa fase horrorosa. O Grêmio ainda não conseguiu vencer uma partida fora de casa dentro do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Grêmio só venceu 4 partidas em 2026 fora de casa. 2 pelo Gaúcho, uma pela Sul-Americana e uma pela Copa do Brasil. Só. O Grêmio numa fase terrível. Aliás, o futebol gaúcho, né? Hoje teremos Internacional em campo. Se o Internacional não vencer, joga em casa contra o Remo. Se não vencer, a situação do Internacional também se complica. Ambas as equipes gaúchas estão próximas da zona de rebaixamento. A perigo, né? Muito a perigo. Portanto, a derrota aí para o Grêmio, a derrota do Grêmio para o Atlético Mineiro. O Mirassol tomou também uma traulitada do Flamengo, 5-1 dentro de casa. Vitória 1, Botafogo 0. Vitória mantendo a sua hegemonia aí, Barradão, né? É um jogo também muito complicado, discussão, né? Mas no final das contas, o Vitória mereceu a vitória. E o Cruzeiro, que ontem, fechando a rodada, venceu o Corinthians em Itaquera por 2-1. Surpresas e mais surpresas nessa partida. Como eu disse, hoje, às 20 horas,
Internacional e Remo encerram esta rodada número 23 do Campeonato Brasileiro. Na classificação, o Palmeiras lidera com 48 pontos, o Flamengo vem com 45, Atlético Paranaense 41, Fluminense 38, como eu disse, venceu, estava com 35, foi a 38. Se tivesse perdido essa partida, o Cruzeiro teria ultrapassado. O Cruzeiro chegou a 36 pontos. Né? Bahia na sexta posição com 34, Bragantino com 32 ocupa a sétima posição, o Atlético Mineiro em oitavo com 32 também com 32 o Corinthians permaneceu, né, na nona posição, e na décima posição o Curitiba com 31. Lá embaixo na zona de rebaixamento, temos Mirassol com 23, também com 23 o Internacional, na vice-lanterna o Remo com 22, perdão, o Internacional abre a zona de rebaixamento com 23, o Mirassol está com 23, mas o Mirassol, por critério de desempate, ainda está fora da zona de rebaixamento, mas tem os mesmos 23 pontos do Inter. O Remo com 22, o Vasco 22 pontos, por critério de desempate aí é o vice-lanterna, e a Chapecoense está lá embaixo. Chapecoense, que ontem venceu, foi a 11 pontos. Para mim, já está rebaixada a Chape, né, nesse Campeonato Brasileiro de 2026. Rebaixamento é certo aí para a Chapecoense. Bom, falando sobre a partida, vamos falar, é claro, sobre o Cruzeiro, principalmente, né, o nosso foco sempre será. Vamos primeiro começar com as estatísticas do jogo, que você está vendo na tela aí. Corinthians 1, Cruzeiro 2, 23ª rodada, né? Em jogo lá na Arena Neoquímica Arena, em São Paulo. O jogo foi às 19h30. E os resultados aí dessas estatísticas foi o seguinte: chutes a gol 19 do Corinthians, 11 do Cruzeiro, chutes gerais, né? Chutes totais, inclusive finalizações, né? Entendam como finalizações. Chutes a gol, aí que foi na meta, né? 7 do Corinthians, 6 do Cruzeiro. Poste de bola quase que igual, 53% do Corinthians, 47% do Cruzeiro. Tivemos faltas aqui, o número de faltas 16 a 14. Mais faltoso aí o Corinthians. E impedimentos, 3 do Cruzeiro, nenhum do Corinthians. Escanteios, 3 do Corinthians e 8 do Cruzeiro. Foi um jogo muito equiparado, principalmente no segundo tempo, com a entrada de alguns jogadores do Cruzeiro na partida. A gente tem que lembrar isso. O Cruzeiro entrou ontem no jogo com essa questão aí, né, de um time praticamente reserva. Entrou com vários jogadores reservas, né, na equipe. Para você ter uma ideia aqui, vamos mostrar o elenco que entrou, né, os titulares. O Arthur Jorge levou a campo aí o Otávio, Fagner, João Marcelo, que deu um descanso aí para o Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, o Vidalba entrando na lateral esquerda, e eu até acho que pode ser o Vidalba que comece o jogo contra o Flamengo. Boa partida do Vidalba ontem. É um jogador que, como tem umas credenciais mais de zagueiro, é um jogador importante na lateral na questão defensiva. Pode ser que ele apareça sim nessa partida de quarta-feira como titular. E não vamos espantar isso. Aí a estreia do Zé Lucas jogando aí, começando o jogo, né, como titular. Aí as surpresas, né? Bruno Rodrigues, João Costa e Felipe Moraes. Para finalizar aí com os Caio Jorge. Esses 3 jogadores, Bruno Rodrigues, João Costa e Felipe Moraes, surpresas para mim, mas gratas surpresas. Apesar disso, o Cruzeiro no primeiro tempo foi um time de um jeito, o segundo tempo foi de outro. A partir do momento que entram, né, na partida Matheus Pereira, Gerson, Arroio, Lúcio Rodrigues e Wanderson, sim, Wanderson, o Cruzeiro melhora substancialmente, toma conta, principalmente o meio de campo. É impressionante, eu repito isso, não me canso de repetir, como o MP e o Gerson mudam, dão uma qualificação absurda no meio de campo do Cruzeiro. Toque de bola, controle de jogo, investidas para o ataque, até a questão até da preocupação do adversário no meio de campo, ela muda.
Você tira Bruno Rodrigues, você tira Felipe Moraes e você coloca Gerson e Matheus Pereira, muda completamente o cenário de meio de campo e o adversário também tem que mudar o seu modo de jogar, porque são jogadores fenomenais, são jogadores importantíssimos e que mudam realmente a situação da partida. As notas individuais do jogador, vamos ver aqui, a gente está fazendo isso sempre, manter isso como tônica, né? Notas individuais aí, Cruzeiro 2, aliás, Corinthians 1, Cruzeiro 2. O Otávio levou uma nota 6,5, uma nota 6. Por quê? O primeiro gol foi um erro dele, mas é aquela coisa, o Otávio, a gente, por ser até pela idade dele, ele é um goleiro ainda que está, né, galgando degraus, não é um goleiro experiente, e ontem ele fez o certo. No lance do cruzamento, ele sai certo na bola, mas ele erra o soco. Ele vai socar a bola com as duas mãos, só que a bola, ao invés dele pegar mais na frente da bola para mandar a bola para fora da área, ele pega mais por baixo. Ela sobe e o zagueiro do Corinthians, o zagueiro do Corinthians, né, que fez o gol, ele faz o gol, é, assim, com rara felicidade, né? Ele pega de voleio ali, tem jogadores na frente ali, em cima da linha, na frente do gol, e ele consegue jogar por cima. O lance, se ele tentar fazer isso mais 15, 20 vezes, ele não vai conseguir. Mas, bonito gol, né? E assim, o lance do Otávio é aquela questão. Ele é um goleiro que, daqui a muito pouco tempo, eu acredito, vai se tornar um dos maiores goleiros do país. Técnica, ele tem uma boa técnica. Debaixo das quatro linhas ali, debaixo do gol, ele é um goleiro diferenciado pra caramba. E tá. E pelo que as informações que a gente tem, um goleiro assim, um cara dedicado pra caramba. É um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair. É um cara que tem ali um professor, grande professor, para ele tirar todas as dúvidas, para ele conversar, que é o Cássio. Nesse momento está fazendo fisioterapia para voltar. E o próprio treinador de Cruzeiros do Cruzeiro, quer dizer, ele está fazendo o máximo possível para sugar as informações, absorver as informações e vai se tornando um goleiro realmente espetacular. O lance de ontem foi de pura infelicidade. Ele fez na hora e faz a coisa certa. É o que o goleiro tem que fazer. Ele sai no soco, só que ele bate na bola mal na bola. Ele bate por baixo da bola, pega mais embaixo da bola e ela sobe. E aí, como eu disse, num lance de pura felicidade, né, o jogador do Corinthians consegue fazer o gol. Mas a nota que não tá muito abaixo, nem está muito acima. Foi um erro, mas são erros para se aprenderem. Como eu disse, com o tempo ele já está se tornando um grande goleiro e já salvou muito o Cruzeiro, inclusive lá contra o La Bombonera na Libertadores, fez defesas espetaculares. É um goleiro que a gente pode apostar muito. O Cruzeiro não precisa se preocupar quanto a goleiros, com certeza. Fagner tomou uma nota 7,2, João Marcelo 7,3, jogaram ok. O Jonathan Jesus, mais uma partida assim, inquestionável do Jonathan. Está se tornando um zagueiro aqui que, inclusive, dificilmente vai segurar para a próxima temporada. Joga fácil demais, uma tranquilidade, uma calma, assim como o João Marcelo, mas o Jonathan Jesus está fazendo um campeonato brasileiro brilhante. Como eu disse, dificilmente ele fica para 2027, tá? Muito difícil. O Vidalba ganhou uma nota 7 também, né? O Zé Lucas entrou, mais uma vez faz uma boa partida. É outro jogador que o Cruzeiro pode apostar muito, que vai dar muitas felicidades para a torcida e dinheiro para a direção, né? Então levou uma nota de 7,5. 6,5 para Bruno Rodrigues, João Costa 6,1. Felipe Moraes levou a mesma nota, 6,1. Caio Jorge 6. Caio Jorge foi ontem um jogador, mais uma vez, muito na questão tática. Participou, deu passes. No ataque, ele privilegiou muito o passe para os companheiros. Então, tem sido muito importante o Caio Jorge. Fez uma boa partida ontem, porém, como centroavante, ele precisa fazer gols também. Não é só jogar bem, não. Tem que fazer gols. Está faltando isso, esse faro de gol de decisão do Caio Jorge. Mas eu acredito que isso não vai demorar muito, não. Porque já está pintando aí um grande concorrente para ele. Eu vou falar já já. Aí entram os suplentes. Matheus Pereira, 7. Né? A nota 7 do Matheus Pereira, ok. Entra, como eu disse, é um jogador que muda realmente o meio de campo, sem jogar lá essas coisas. Não precisa jogar muito, só jogando pouco ele já muda muito. O Gerson foi eleito o melhor em campo, 8,4. O Arroio, 7,5, também entrou muito bem, vem crescendo a cada jogo e exatamente no momento certo. Né? O Kenny Arroio. Aí eu por aqui o Wanderson, nota
7,6, fez o gol, foi importante mais uma vez, entrou, e desta vez, além de fazer o gol, que é uma função de atacante, ele também foi muito importante na parte defensiva. Ele voltava para ajudar na marcação, roubou bolas no meio de campo. Então, se o Wanderson voltar a ser aquele Wanderson do ano passado, a gente já criticou ele muito aqui, eu já pedi sair dele várias vezes, e eu tenho que assumir isso, né? Mas se ele jogar o que ele estava jogando no ano passado, ele pode ser muito, mas muito importante também para o Cruzeiro nesse final de temporada. E para finalizar aqui, o Lúcio Rodrigues, por quê? 7,7,5? Por que o Lúcio Rodrigues? Porque o Lúcio Rodrigues, ele, na verdade, ele fez uma partida que entrou, jogou bem, se movimentou muito bem, já mostrou habilidade, já mostrou que não é aquele centroavante, aquele atacante cabeça de bagre. Ele tem habilidade, ele tem facilidade de domínio de bola, chuta bem, e o passe, cruzamento, ali naquela jogada, pro Wanderson fazer o gol, o segundo gol da vitória, foi dele. E ele joga a bola com açúcar, né, pro Wanderson cabecear e matar o goleiro, o ótimo goleiro Hugo do Corinthians. Então, que o Caio Jorge abra os olhos aí, né, porque esse Lúcio Rodrigues promete chegar para brigar pela titularidade, tá? Não vamos se assustar se o Lúcio Rodrigues aí pintar, né, e aparecer aí bem nessa nova fase aí do Cruzeiro para os próximos jogos. Para o jogo de quarta-feira, a gente vai falar muito mais sobre isso, né, no próximo vídeo, tá? Teremos um vídeo mais no dia do jogo, vamos falar mais sobre o Cruzeiro e Flamengo. E por enquanto a gente pode dizer que o Cruzeiro tem que virar a chave agora. Agora é Libertadores, assim como o Corinthians tem que virar a chave também, que na quinta-feira pega o Rosário, né, na Neoquímica Arena. Então vamos ver o que o técnico Arthur Jorge prepara para este jogo Flamengo. O que eu posso dizer com toda a minha honestidade é que a fase pós Adenor e essa fase agora do Arthur Jorge é outra coisa. O Cruzeiro mudou radicalmente da água para o vinho, inquestionavelmente. O Cruzeiro é inquestionável a melhora dentro de campo, como também nos números. O Arthur Jorge é realmente o sensacional, o maior reforço que o Cruzeiro conseguiu para essa temporada de 2026. Muda tudo nas mãos do grande treinador, do Mister, que eu detesto falar esse nome, mas no nosso treineiro aí, Arthur Jorge. Sem dúvida nenhuma, diferenciado demais, e todo esse sucesso é graças a ele. Se o Cruzeiro não tivesse perdido tanto tempo com o Diniz no ano passado, se não tivesse perdido tanto tempo com a Adenor esse ano, né, já tivesse trago o Arthur Jorge antes, no começo do Campeonato Brasileiro pelo menos, não tivesse insistido tanto no mesmo erro, né, que foi o Adenor, o Cruzeiro hoje estaria com certeza ali brigando na ponta da tabela, ali em primeiro e segundo colocado, com o Palmeiras. Palmeiras que vem no momento aqui agora, vem patinando. Palmeiras vem patinando, o Flamengo já está ali de olho, o Flamengo se aproximou mais. E eu digo para vocês, pelo que está jogando o Palmeiras, né, eu não sei se a dedicação deles é a Libertadores, mas o que eles estão jogando aí, estão arriscados a perder a primeira posição aí, tá? O campeonato não está decidido não. É uma pena que a diretoria, de maneira de cabeça dura, não fez essa troca, não colocou um outro treinador, o Arthur Jorge, logo aí no início do Campeonato Brasileiro. Seria outro campeonato, com toda certeza. Para você ter uma ideia, o Cruzeiro está hoje a 12 pontos do Palmeiras. E nós perdemos 20 pontos com o Adenor lá no começo. Repito, foram 24 pontos disputados, só 4 conquistados. Então, aí você vê que a balança, né, pendeu tanto para um lado e atrapalhou os planos. Que ano, próxima temporada, o Cruzeiro, né, possa não repetir esses mesmos erros. Né? A gente espera coisas melhores aí. Quarta-feira vamos falar sobre Flamengo e Cruzeiro, jogo decisivo das oitavas da Taça Libertadores da América. Vai ser com certeza um jogão. Bom, agora a gente vai dar um pulinho lá naquele campeonato que você, eu, todos nós vamos acompanhar a partir do próximo sábado, dia 22. Está chegando a hora, só faltam 5 dias para o italiano
2026, 2027. É isso aí, tá chegando a hora, campeonato italiano, ou, se preferirem, Série A 2026, temporada 2026-2027, começando já no próximo sábado, dia 22. Hoje, para quem não sabe, em outras épocas aí, hoje é dia 17, segunda-feira, 17 de agosto. Dia 22, portanto, próximo sábado, inicia-se o Campeonato Italiano. E a gente vai falar hoje, no Campeonato Italiano, temos um vídeo hoje, na quarta-feira, na sexta-feira, antes do início do italiano. Nós vamos falar hoje sobre os técnicos 20 treinadores que vão dirigir os 20 clubes da Série A italiana. E no próximo vídeo nós vamos pegar um contexto histórico das fases do campeonato italiano. Nós tivemos uma fase de ouro nas décadas de 1990 até o início de 2000, do ano 2000, né? Tivemos um declínio, tivemos um problema aí que aconteceu aí da manipulação de resultados, aquela coisa toda. Vamos falar tudo isso e mais ainda nos dois próximos vídeos, tá ok? Mas hoje a gente vai se dedicar aos técnicos da Série A italiana. Vamos clube a clube aí para você conhecer um pouquinho dos mestres, se você preferir, dos misters, que vão dirigir as 20 equipes da Série A italiana. Começamos pela Atalanta, do técnico Maurizio Sarri. Ele tem 67 anos, é de Nápoles, nascido, né, em Nápoles, e dirigiu pela última vez, seu último clube foi a Lazio. Ele dirigiu a Lazio entre 2021 e 2026, uma longa data do Maurizio Sarri. Ele que foi um dos técnicos aí remanejados de clube para clube. Ele chega na Atalanta agora com uma esperança da Atalanta para bons tempos, para a Atalanta brigar aí por coisas maiores. E o grande objetivo da Atalanta, né, nessa temporada é conseguir vaga para a Champions League do próximo ano. Né? A Atalanta que vem com o Maurizio, acreditando muito aí no Maurizio Sarri. O Bolonha vai ser dirigido pelo Domenico Tedesco, técnico também muito conhecido na Itália, apesar da idade. Não é tão experiente quanto o Maurizio, mas é um técnico muito reconhecido pelos italianos. Tem 40 anos e é de Rossano, também na Itália. Seu ex-clube foi o Fenerbahçe, lá da Turquia, que ele dirigiu no ano passado e no início desse ano até ser contratado aí pelo Bolonha. Outro técnico que aparece aqui é o técnico da Cagliari, que aposta no trabalho do jovem Fábio Pisacani. Ele também é um jovem talento, né, do futebol italiano, né, como árbitro, como técnico, tem 40 anos, é também napolitano, né, da cidade de Nápoles, e dirigiu pela última vez o Lecce de 2021 e 2022. Ele está no Cagliari desde 2025, desde o ano passado foi contratado aí o Fábio Pisacani, também um técnico novo e que é uma aposta de um grande clube aí da Itália. O Como 1907, que é o clube, né, para onde foi o Kaique, vai ser dirigido pelo Cesc Fábregas. Lembra do Fábregas? Ex-jogador famosíssimo. Ele é o técnico do Como. E está no Como 1907 desde 2023. Ele começou no Como, trabalhando ali nas categorias de base, auxiliar técnico, sempre ali pegando um treinamento básico para vir se tornar um dia um treinador, né? Assumir a camiseta de treinador do Como. E aí ele está. Ano passado ele conseguiu o feito de trazer o Como para a Série A e agora ele vai, claro, manter o seu trabalho. Ele foi mantido aí, foi feito um novo contrato para que Fábregas continue dirigindo o Como 1907. Técnico jovem de 39 anos. Todo mundo conhece o Fábregas, né? Jogador espanhol lá de Arenys de Mar. É onde
é a cidade natal aí do Fabregas. É um dos poucos estrangeiros na Série A italiana. Tá? A Fiorentina aposta no trabalho do técnico Fábio Grosso, de 48 anos, também jovem treinador, ele que é romano, né? Nasceu em Roma, na Itália, e pela última vez dirigiu o Sassuolo, nas campanhas de 2024 até o início desse ano, quando foi contratado pela Fiorentina. Fez um grande trabalho no Sassuolo, muito elogiado o trabalho aí do Fábio Grosso, de 48 anos. O Frosinone, que está surgindo aí da Série B para a Série A, está trazendo um técnico mais veterano e mais experiente, o Massimiliano Alvini, muito famoso, muito conhecido no futebol europeu e, claro, principalmente na sua terra natal, né, na Itália. Ele que é de Fucecchio e dirigiu pela última vez o Cosenza Calcio e foi no ano passado. Né? Esse ano ele foi contratado para dirigir, né, a equipe do Frosinone, que vem apostando na experiência do Massimiliano para fazer uma boa campanha e se manter na Série A para a próxima temporada. O Genoa, o Gênova, se você preferir, traz o Daniele De Rossi, outro veterano do futebol famosíssimo italiano, De Rossi, mais conhecido como De Rossi, também de Roma, tem 43 anos e dirigiu pela última vez o Roma. Fez uma campanha não tão regular na Roma por diversos problemas. Ele teve diversos problemas, jogadores que ele queria que a Roma trouxesse não conseguiram trazer. O planejamento dele assim foi minguando, até que a Roma, não fazendo uma grande campanha no italiano, ele acabou sendo demitido, e aí, esse ano, ele está chegando ao Gênua para fazer, com certeza, um grande trabalho. É um grande ex-jogador, um dos maiores jogadores da história do futebol da seleção italiana, famosíssimo, campeão do mundo e tudo mais. O De Rossi chega aí para dar aquele fôlego de juventude e também já de experiência, principalmente ele, a experiência dele dentro de campo, nos jogadores aí da Genoa. E a Internacional? A Internacional, ela vem trazendo o Christian Chivo. Você lembra do Christian Chivo? Christian Chivo está aí, ele tem 45 anos e é romeno. O Chivo, que está chegando aí, é um treinador também que, apesar de não ser um treinador tão, ser uma pessoa tão, né, mais experiente na idade, ele já tem uma certa experiência como treinador e merece também ser respeitado aí como um bom treinador de futebol. Chega para dirigir a equipe da Internazionale de Milão, atual campeão, né, atual campeão italiano. A Internazionale mantém o seu treinador para essa temporada também. A Juventus traz o Luciano Spalletti, de 67 anos, ele que também é italiano, de Sertaldo, ex-clube, a seleção da Itália, dirigiu a seleção, ficou na seleção da Itália, no comando da seleção da Itália entre 23 e 25. Como técnico da seleção não fez grande sucesso, mas como treinador de clubes sempre foi muito bem. É técnico da Juve, a Juventus, a maior campeã italiana da história, com 36 títulos. A Lazio aposta no trabalho do Gennaro Gattuso, outro grande ex-jogador da seleção italiana. Gattuso tem 48 anos e é da cidade de Calabro, da Itália, ex-clube a seleção da Itália. Ele substituiu o Spalletti, né, da seleção italiana, e a conduziu de 2025 até o início desse ano, quando saiu e veio para dirigir a Lazio. O Lecce aposta em Eusébio De Francesco, 56 anos, ele é de Pescara e dirigiu pela última vez o Venezia, nas temporadas de 2024 e 2025. Está desde o início de ano aí trabalhando já no Lecce. Apostando também na experiência de um bom treinador, esse Eusébio De Francesco, a equipe do Lecce. O Milan, que luta por mais um título, vem com outro jovem talento, Ruben Amorim. Esse já é mais um treinador mesmo, que vem trabalhando há um bocado de tempo. É outro dos poucos estrangeiros, né, que dirigem no campeonato italiano. Ele é português de Lisboa e pela última vez dirigiu o Manchester United de 2024 até 2026, 2 anos lá
do Manchester, fez bons jogos, uma boa campanha, o Ruben Amorim. A Monza será dirigida pelo Ivan Juric, de 56 anos. Ivan Juric, ele que é croata e dirigiu pela última vez, saiu exatamente da Atalanta, que a gente começou a falar aqui, né? Que hoje vai ser dirigido pelo Maurizio Sarri, né? Experiente Maurizio Sarri, e o Ivan Juric vai dirigir nessa temporada a Monza. O Napoli continua com o Maximiliano Allegri, outro Maximiliano aí, 58 anos, experiente, técnico italiano de Livorno, e dirigiu na última temporada o Milan. Esteve lá desde 2025, temporada 2025-2026. Massimiliano Allegri vem para trazer aí um trabalho novo, revolucionário para o Napoli, que vem fazendo boas campanhas nos últimos campeonatos. O Parma chega com Carlos Cuesta, 31 anos, talvez o mais jovem aí, né, a dirigir uma equipe italiana. Ele que é de Palma de Mollac, é outro estrangeiro, né, dirigindo aí a seleção no clube italiano, na Série A. Né, ele é de Palma de Mollac, de Mallorca, desculpe. E iniciou a carreira de treinador no Parma. Está desde 2025 em diante como treinador da equipe do Parma. Aposta também do Carlos Cuesta, formado aí nas divisões de base do Parma. A Roma vem com o Gian Piero Gasperini, outro treinador veterano que dirigiu pela última vez, aí teve aí na 2020, teve de 2016 a 2025. Ele que é um técnico também bastante experiente e a aposta certa aí da Roma para essa temporada. Para fechar a série dos 20 técnicos, temos o Sassuolo, que chega com o Alberto Aquilani, 42 anos, e dirigiu pela última vez o Catanzaro, da Itália, né? 2025-2026. Saiu de um clube muito pequeno e esse ano vai dirigir o Sassuolo na temporada 2025-2026. A Torino aposta em Ignacio Abate, treinador também jovem, treinador italiano, ele que é da cidade de Santiago de Gotti, e dirigiu pela última vez o Giussi Stabia, da Itália, outro clube pequeno, muito pequeno, Série B, Série C do campeonato italiano, e chega aí o Ignazio com a missão difícil, né, de levar a Torino para tentar um título italiano, Torino tradicionalíssima, Torino. A Udinese aposta em Costa Randziak, 55 anos, ele que é austríaco, e dirigiu pela última vez uma equipe chamada Legia Varsóvia, lá da Polônia, entre os anos de 2022 e 2024. E para fechar, o Venezia apostando aí no Giovanni Stroppa, 58 anos, ele que é italiano, da cidade de Bulazzano, e dirigiu pela última vez a Cremonese entre 2024 e 2026. Chegando aí este ano o Giovanni Stroppa para dirigir o Venezia, ou Veneza, né, se você preferir. Né? Então está feito o convite. A partir deste próximo sábado teremos já o começo do Campeonato Italiano Série A e vamos acompanhar aqui no canal, trazer sempre todas as informações que a gente puder trazer para vocês se manterem informados sobre a liga principal de futebol, que foi um dia, não há muito tempo atrás, o maior campeonato de clubes do mundo. E nós vamos saber por que deixou de ser e um pouco dessa história toda do campeonato italiano nos dois próximos vídeos. Tá? A gente vai falar muito sobre isso, vamos falar sobre as fases, todas as 5 fases, 4, 5 fases, né, do campeonato italiano, uma a uma, comentando sobre cada uma delas para você entender o que aconteceu na história do futebol italiano em todo esse período, desde o seu surgimento ali no final dos anos 1800 até hoje, já aí nos anos 2026. No final, gente, é isso aí. Agora é acompanhar e esperar para quarta-feira. Vamos ter mais um vídeo
antes da partida entre Cruzeiro e Flamengo, Flamengo e Cruzeiro, na quarta-feira pela Libertadores, vamos trazer muito mais coisas sobre o Cabuloso, que ontem venceu bem, boas atuações de alguns jogadores, né? Wanderson, Bruno Rodrigues, que fizeram os gols, alguns bons jogadores, boas surpresas também, que entraram e jogaram muito bem, né? Arroio, mais uma vez, uma boa partida. Zé Lucas se mostrando firme ali no meio de campo, jogador que tem só a crescer. E o Vidalba também na lateral esquerda, que foi, mais uma vez, muito competente naquilo que foi lhe proposto. Eu acredito que o Vidalba, não é muito difícil o Vidalba começar na quarta-feira contra o Flamengo, não. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que tenhamos a volta do Rojas, enfim, vamos deixar para o nosso mister, né? Para o nosso treinador aí decidir. No mais, se você gostou do vídeo, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, que é muito importante, e evidentemente também, se você gostou, né, compartilhe o vídeo e clique aí no sininho das notificações para você, sempre que for lançado um vídeo novo, você receber as notificações aí no seu aparelho, ok? No mais, obrigado, muito obrigado, gente, mais uma vez, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.